Bom dia, Espírito Santo. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Pai, nós entramos na tua presença mais um dia, mais uma manhã, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos concede, Pai. Agradecemos pela noite de sono, por este novo amanhecer, o dom da vida. Oh, glória a Deus, gratidão por tudo, Pai, por esta nova oportunidade de juntos meditarmos na tua palavra, Senhor. E nesta manhã eu quero consagrar as nossas vidas, a nossa família, nosso trabalho, consagrar tudo o que nós estamos fazendo e vamos fazer, Pai. Que o Senhor esteja no comando e no controle de todas as coisas que nós estamos a desenvolver neste dia chamado hoje. Que o Senhor nos conceda uma semana abençoada. Louvado seja Deus por mais esta nova semana que se inicia hoje, primeiro dia útil da semana. Louvado seja Deus. Hoje o nosso pãozinho diário, a palavra do Senhor está no livro de Isaías 26, do 1 ao 4, que nos fala sobre louvor pela confiança. Naquele dia se entoará este cântico, e na terra de Judá temos uma cidade forte, e a que Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abri as portas para que entre nelas as nações, a nação justa que observa a verdade. Abri as portas para que entre nelas a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate, não só até o 4, que fala sobre confiar no Senhor perpetuamente, porque ele era uma rocha eterna. Louvado seja Deus. Então, nós temos que louvar ao Senhor e confiar somente nele. Tem problemas que nós temos como resolver, mas tem outros que chegam em nossas vidas que é Deus ou Deus. E nem tudo nós temos que ter a nossa confiança fixada no Senhor, pois ele é a nossa rocha. Deus, ele está em nosso meio, está em nossa vida, está sobre este globo terrestre como uma rocha inabalável. Deus não tem sombra de variações, ele não se abala, mas permanece para sempre aquele que confia nele. Aleluia! E talvez um dos fatores que mais contribui para nos roubar a paz seja a nossa preocupação com o dia do amanhã. Aleluia! Você já viveu ou está vivendo isso? Às vezes é uma preocupação, Temos sim que ter preocupações, com o dia de amanhã. Não viver totalmente despreocupados, achando que tudo vai cair do céu. Não vou me preocupar, porque tudo Deus vai me dar. Não é isso. E também não podemos ter preocupações exageradas, Como eu sempre falo, que sempre que eu tenho a oportunidade eu falo um pedacinho do que eu vivi, E sempre tem palavras que a gente relembra, Eu vivi isso, essa preocupação exagerada com o dia de amanhã. E na minha mente, se fosse para mim, se fosse para acontecer o que estava na minha mente, o que passava pela minha mente, eu nem vivo estaria. Mas olha eu aqui, para a glória do Senhor, e para fazer a vontade, o querer dele em minha vida, os propósitos que ele tem para a minha vida e na minha vida. Oh, glória a Deus, aleluia! Não se preocupes não, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele,
porque o mais Ele vai fazer sobre ti. Louvado seja o nome do Senhor. E quantas pessoas antecipam tribulações que jamais chegam, né? Isso é que eu acabei de falar. As pessoas vivem presas nas preocupações, né? São preocupações exageradas que está trazendo impaciência, tirando o teu conforto, a tua paz. Aleluia! Confia no Senhor. Elas imaginam coisas, fantasiam situações e sofrem por causa disto, né? E Lamech, teólogo e escritor britânico, falando sobre esse tema, perguntou: que faz a ansiedade? Ela esvazia o amanhã de sua tristeza e esvazia o hoje de sua força. A ansiedade não ajuda a escapar do mal, antes nos incapacita para enfrentá-lo quando ele vem, né? Então, você está ansioso ou ansiosa com o dia de amanhã, o que vai acontecer, aquela preocupação exagerada, não vai livrar você do mal, não. Se o mal tiver que vir, ele vai vir. Só que quando o mal chega, né, para os nossos dias, os dias maus chegam em nossas vidas, nós temos que estar fortalecidos, temos que estar com a nossa confiança no Senhor, para que nós venhamos ganhar forças para vencer o mal. Aleluia! Porque a incapacidade, a incerteza, a insegurança, os medos, a preocupação exagerada não vai te capacitar para enfrentar os dias maus. O único remédio capaz de aliviar a mente deste mal é uma firme confiança no poder de Deus. Como podemos nos valer dele? Segue aqui 2 conselhos. Lembre-se de que você é filha de Deus, né? Que nós temos que lembrar que nós somos filhos do Deus Altíssimo, né? E que Ele nos capacita. Eu falo por experiência própria. Às vezes a pessoa fala, né? Quando a pessoa está vivendo dias de incredulidade, que tem pessoas que até um dia já esteve na presença do Senhor, que um dia já esteve envolvidos, né? Já experimentou dessa capacitação que vem de Deus, mas hoje estão com as mentes turbadas, a incredulidade entrou e agora a pessoa não confia mais. Mas o segredo é confiar, é voltar a confiar, é voltar ao primeiro amor e passar a confiar, porque se você não confiar no Senhor e permanecer nesta ansiedade, isso não vai te capacitar para enfrentar o que pode vir sim no amanhã. Ninguém está isento de não sofrer os dias maus e não passar por eles. Mas vai só uma passagem, você não vai permanecer. Os dias maus não são permanentes, passa. Eu já passei. Quem sabe você está passando hoje, enfrentando. Mas eu te digo que é só uma fase. Vai passar. Tudo passa. Os dias bons passam, os dias ruins também vão passar. Aleluia. Eduque a sua alma a permanecer na luz que irradia da cruz do Calvário e apegue-se à esperança que ela nos oferece. Aleluia. Em vez de se lamentar, cante hinos que fale do amor de Deus, Senhor, que fale do amor de Deus por seus filhos, né? Então, e ao invés de nós nos prender naquelas situações difíceis, ao invés de nós sofrer com essa ansiedade, com a desconfiança, cante hinos de louvores, né? Hinos que falem do amor de Deus para com seus filhos. Porque Deus, Ele não nos jogou aqui nessa terra
né? Para vivermos de qualquer jeito ou como filhos sem pai. Não. Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe para que nós venhamos ter dias de abundância. Dias melhores virão. Oh, aleluia! Nunca comente seus temores. Quando alguém lhe perguntar como você se sente, não pense em coisas tristes, nem fale de seus problemas. Fale de esperança, fale das promessas que Jesus deixou para você. Fale como Deus a tem abençoado. Dessa maneira, seus temores serão contidos e sua fé reacenderá. Sua mente ficará em paz se você a buscar, naquele que disse: deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Louvado seja Deus. Então, o segredo é confiar naquele que diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Quem foi que disse isso? Jesus. Lá, né, no Evangelho de João 14, o versículo 27, Jesus falando para os discípulos: deixo-vos a minha paz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, essa paz está sobre nós, quando nós confiamos nele. A história, hoje tem uma história que tem por título Confiar. Confie sempre no Senhor, pois o Senhor Deus é a rocha eterna, né? E a rocha, ela é inabalável. Mas quando nós confiamos no Senhor, que Ele se intitula como uma rocha, nós confiamos na rocha, nós não vamos nos abalar. No Salmo 125 fala assim: os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, desculpe, nós não estamos isentos de passar sim por dias maus, né? Mas é só uma passagem. Ninguém está isento de ter dias difíceis aqui na terra, mas é só uma passagem. O deserto é uma passagem, não é permanência. Se você está com problemas que está permanente sempre, aquela mesmice, dê uma avaliada na tua vida, observe o que está acontecendo, fique antenada com a voz de Deus, né, para você entender o que Deus está te mostrando e está te falando, né? Peça ao Senhor que te dê o espírito, né, de revelação, o espírito da confiança, que você vai perceber que tem algo de errado. Porque o deserto é uma passagem, ele não é permanência. E tem situações que Deus pode até não ter tirado do deserto, mas Ele vai te mandar a providência no deserto. Nesse deserto que você está atravessando. Então, não se prenda aos problemas, porque eles vão passar. Tudo tem um tempo, tudo tem seu tempo determinado por Deus. E há tempo de chorar, mas também tem tempo para rir. Se o teu tempo de rir não chegou, confie mais. Confio em Deus somente naquilo que posso ver. Aleluia. Abri as persianas em uma manhã de inverno, deparei-me com uma visão chocante. Névoa congelante foi a previsão do tempo. Ela é rara onde moramos e veio com uma surpresa ainda maior. A previsão do céu azul e sol em uma hora impossível, mal conseguimos enxergar algo à nossa frente, disse ao meu marido. Mas sim, em menos de uma hora, a névoa sumiu, o céu abriu-se em azul claro e ensolarado junto à janela. Ponderei
sobre minha confiança quando veio apenas neblina na minha vida. Perguntei ao meu marido: confio em Deus somente por aquilo que posso ver? Quando o rei Uzias morreu e alguns governantes corruptos chegaram ao poder em Judá, Isaías fez uma pergunta semelhante: em quem podemos confiar? Deus respondeu, dando a Isaías uma visão tão notável que o convenceu de que ele pode ser confiável no presente para dias melhores à frente. Isaías louvou: tu guardarás em perfeita paz todos os que em ti confiam, naqueles cujos propósitos estão firmes em ti. E acrescentou: confiem sempre no Senhor, pois o Senhor Deus é a rocha eterna. Quando nossa mente está centrada em Deus, podemos confiar nele, mesmo em tempos confusos e cobertos. Talvez não vejamos isso claramente, mas se confiarmos em Deus, temos a certeza de que a sua ajuda está a caminho. Louvado seja Deus. Então, se nós, mesmo passando momentos difíceis, dias que parece que estão nublados, aleluia, mas que quando nós temos a confiança no Senhor, tudo fica claro, porque o Senhor Jesus é a nossa luz e a nossa salvação. Então nós não vamos temer. Lá no Salmos 27 fala assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Então, se Ele é a minha força, eu não vou ficar com medo de nada. Eu tenho que confiar, confiar ou confiar, né? Quando tudo parecer confuso, onde colocamos a nossa confiança? No Senhor, é claro. Quando tudo parecer confuso, quando tudo parecer acabado, eu confio no Senhor. Ele sempre tem uma solução. Como desviar a mente dos problemas e buscar nosso Deus eterno? Como é que nós temos que desviar nossa mente dos problemas? Quando nós colocamos a nossa visão em Deus, a nossa confiança nele e esquecemos os problemas. Não vamos colocar a nossa confiança nos problemas e fixar nossa mente ali, naquele problema. Mas nós temos que trazer à nossa memória, à nossa mente, aquilo que nos dá esperança. E ter esperança de dias melhores, porque eles virão sim. Não, pode até não ser da forma que nós imaginamos, porque muitas das vezes nós falamos que confiamos no Senhor, mas o que é que está acontecendo? A gente confia, mas nós fazemos o nosso projeto do nosso jeito, do nosso arrumadinho. E fixamos a nossa mente ali, que vai acontecer daquele jeito. E quando não acontece, vem o quê? A frustração. Vem a insegurança, a falta de confiança. E aí as pessoas endurecem o coração, né? Como eu passei 10 anos orando por uma causa que não aconteceu. E chegou um momento que queria entrar em mim a frustração. Vinham os questionamentos na mente. Por que isso aconteceu? Se eu estava andando certinha, eu estava fazendo tudo certo, por que isso não sobreveio? Por que isso sobreveio sobre mim? Eu fiz vários questionamentos. Mas quando eu comecei a entender que as coisas acontecem, não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Ele permite que as coisas se compliquem. E depois ele descomplica e ainda explica-nos por que ele deixou tudo se complicar. Ele explica, tudo para Deus tem uma explicação. Mas para isso, nós temos que estar com a nossa mente fixada nele, né? E abrir o nosso entendimento para entender o que é que o Senhor quer falar conosco e está falando.
Às vezes ele nos dá uma resposta de não. É não. Mas se você quer sim, né? Você vai fixar no sim. E aí se frustra. Ah, mas Deus me prometeu. Quantas profecias eu recebi? Quantas palavras eu ouvi que Deus ia fazer isso, fazer aquilo outro. Mas Deus já tinha falado para mim. Você tem que fixar assim. Deus falou comigo. Ele vai usar pessoas para te confirmar. Quando não te confirma e fala ao contrário, não é a voz de Deus. Eu me lembro que numa pregação Deus falou algo para mim. E quando eu contei para uma amiga, ela disse, não é isso. Deus não é Deus de separação, é Deus que ajunta e não espalha. Mas tem momentos que é preciso Deus espalhar. Para você ter paz, para você ter segurança mais, confiar mais nele. E ele te dá uma plena paz. Porque Jesus não é confusão. Jesus é a perfeita paz. É a paz que o mundo não dá. Às vezes a pessoa está com a falsa paz e achando que aquilo é de Deus. E não é. Então, muitas das vezes, Deus ele não vai dar a resposta que nós queremos. Aquele arrumadinho do homem. Deus vai dar, sim, a que ele prometeu. Olha para Sara. O que foi que Sara fez? Contribuiu para que nascesse um filho que não era o da promessa. Porque ela deixou de confiar na rocha, naquele que trouxe a palavra através de um anjo, para confiar na idade. Ela olhou para a idade dela. Então não se limite aos problemas. Confia no Senhor, espera nele e o mais ele vai fazer sobre ti. Você está precisando de justiça? Ele vai fazer sobressair a tua justiça como a luz do meio-dia. Não se fixe a esses problemas que está afligindo a tua alma, a tua mente. Confia no Senhor. Espera nele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer sobre ti. Amém? Louvado seja o teu nome, Senhor. Oremos. Querido Deus, há muita confusão ao redor. Ajuda-nos a fixar a nossa mente em ti, pois tu és confiável. Aleluia. Amém, Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre mim e sobre ti e nos traga a verdadeira paz. Que Ele nos conceda um dia abençoado e uma semana de vitória para todos nós. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.